Irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 28. Eu quero ler a partir do versículo de número 10. Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Amém? Nós vamos ler do 10 até o 22, que é o final do capítulo. Gênesis 28, do 10 até o 22. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la por travesseiro, e se deitou ali para dormir. E sonhou, eis que, posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó bem cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, eu empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me for concedido, certamente te darei o dízimo. Versículo de número 20. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. A nossa oração é para que através da tua palavra, o Senhor possa, meu Deus, falar conosco aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na sua casa, que esta palavra possa trazer instrução, sabedoria ao nosso coração na sua presença, meu Deus. A nossa oração é para que o teu nome seja santificado através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Eu gosto muito desse texto de Jacó. Aliás, Jacó também, para mim,
é uma das mais belas histórias, né, da Bíblia. Por tudo aquilo que Deus faz, a maior quantidade de páginas, né, o maior texto dentro do livro de Gênesis é justamente contando a história do último patriarca, né, do patriarca que deslanchou com a nação de Israel, no sentido de crescimento. Porque você pega Abraão, a mulher estéril. Você pega Isaac, a mulher estéril. Aí quando você chega em Jacó, ele tem duas. A amada é estéril. Mas a que veio no pacote do casamento, né? Essa teve muitos filhos. Então Jacó vai ter, se eu não me engano, entre filhos e filhas são 15. Né? São 12 filhos homens e 3 filhas mulheres, se eu não me engano. Então, quem não teve problemas com filhos entre os patriarcas é Jacó. A história de Israel, né, ela ganha nome em Jacó. Quando Jacó desce ao vale de Jaboque, e lá ele tem o seu nome transformado para Israel. E aqui então em Jacó o povo ganha característica, né? Ganha um nome, ganha uma característica, tem noção de uma terra, tem crescimento. Deus se torna conhecido através da família de Jacó. A ida para o Egito ainda é pelas mãos de Jacó, né? Por causa do seu filho José, que se tornou governador lá. Então a história é uma história muito importante para nós dentro da Bíblia. E como uma história muito importante dentro da Bíblia, ela tem duas características que me chamam a atenção, né? A primeira delas é o fato de demonstrar um lugar. Eu gosto muito de olhar para os lugares da Bíblia, porque a Bíblia foi muito categórica quando aconteceu alguma coisa de mencionar o lugar. E esse lugar que nós lemos no texto, para mim é um lugar muito especial. Jacó dá o nome desse lugar de Betel, porque ele entendeu e ele sentiu que Deus estava ali naquele lugar, não é? Foi um lugar onde ele viu uma escada, onde anjos subiam e desciam, e aquilo demonstrava a graça de Deus sobre a vida de Jacó. Betel nos dá um bom exemplo de graça. Nós temos aqui nas segundas-feiras, não durante o mês de janeiro, a escola de profetas, né? Na hora que retornar, talvez a gente vai alterar esse dia aí. E aí a gente aprendeu muito sobre graça, na última matéria que nós aprendemos aqui sobre o Pentateuco. E eu gosto muito de ver a graça no Antigo Testamento. Para mim a graça ela é muito mais, vamos dizer assim, destacada no Antigo Testamento, onde não era o período dela, do que do Novo. E aqui na fuga de Jacó é um dos maiores exemplos de graça que nós temos na Bíblia. Porque o que é graça? A gente define muito rasamente graça como favor imerecido. Mas na verdade, graça é Deus intervindo em uma situação que nós não conseguiríamos reverter. Isso é graça. Se não vem Jesus, se não tem a cruz, nós jamais sairíamos da condição de pecadores. Só é possível que nós sejamos salvos, porque no meio da história, Deus interviu, Jesus veio e nos deu essa possibilidade. Isso é graça. Por isso que eu digo que aqui em Jacó nós temos um excelente exemplo de graça. Vamos contextualizar para você entender. O Jacó passa seu irmão para trás e compra dele por um preço indevido a primogenitura. Quando chega o momento de receber a bênção, ele ludibria o irmão, engana seu próprio pai, e aí então, no meio daquela raiva, ele vai embora em direção à casa do seu tio Labão, né? Direcionado pela sua própria mãe. Lendo a história, você não vê na história uma preocupação relacionada a Deus, né? Humanamente falando, o Jacó está deixando Deus de fora. Jacó não convidou Deus, Jacó não chamou Deus. A mãe de Jacó, Rebeca, ela não perguntou para Deus se aquela era a decisão certa a ser tomada. Eles não se preocuparam com princípios espirituais em momento algum daquela ocasião ou daquela situação. Então Deus está
excluído daquele momento. Ninguém chamou o Senhor para nada. E ali está acontecendo uma bagunça naquela família. A esposa brigou com o marido defendendo o filho mais novo. O filho mais novo brigou com o irmão mais velho porque passou ele para trás. O pai se sentiu enganado pelo filho mais novo. A casa está totalmente desestruturada. Todo mundo está em briga, está em pé de guerra. Eu imagino as discussões daquele lar, as DRs, né? Daquele lar próximo já da morte de Isaac. E toda aquela bagunça acontecendo dentro de casa. A casa está em pé de guerra. E durante a viagem de fuga de Jacó, na primeira noite, Deus intervém na história sem ser convidado. Isso se chama graça. Russell Shedd, no comentário da sua Bíblia de Estudo, que é a que eu estou usando ali, que eu usei ali para fazer a leitura, diz o seguinte, que o coração de Jacó não estava para Deus, mas o coração de Deus estava para Jacó. Como que se chama isso? Graça. Sabe por que Deus exerce graça sobre as nossas vidas? Porque muitas vezes o nosso coração não está voltado para Deus, igualzinho a Jacó antes de Betel. Mas mesmo o nosso coração não estando voltado para Deus, o coração de Deus está voltado para nós, e Ele continua nos amando, e isso se chama graça. E aí Jacó experimenta um momento de graça na sua vida, uma visita de Deus, e ele reconhece que aquele lugar foi o lugar aonde ele encontrou o Senhor, e ele erege ali, um altar, ele ergue ali um altar, derrama óleo sobre a pedra, muda o nome daquele lugar de Luz para Betel, né? Isso é um fator interessante. Nossa cidade vizinha aqui é Luz, e a nossa igreja lá em Luz chama Betel, por causa desse texto aí, né? Na era Luz, agora vai chamar Betel. E ele muda o nome daquele lugar, porque verdadeiramente Deus estava ali. Betel, na verdade, já tinha um significado antes de ser chamada a casa de Deus. E o primeiro significado de Betel é casa do pão. Sabe por quê? Por isso que é comum em Israel, eu ainda não estive lá para ver, o que eu estou falando são dados, né, que a gente lê. Em Israel é comum as padarias chamarem Betel, porque Betel significa casa do pão. E Jacó não estava errado na sua aplicação, porque na verdade, nessa experiência em Betel, ele se sentiu alimentado. Por isso que ele diz Betel, porque aquela é a casa de Deus, Bet-El, e aquela era a casa do pão, porque foi o lugar que o alimentou. Essa experiência vivida por Jacó em Betel, marcou a vida dele para os próximos 20 anos, que é o período de tempo que vai durar essa jornada, né? São 6 anos, depois 14 anos trabalhando pelo amor de sua amada esposa, Raquel. Então, durante esse período que ele vai ficar nas terras de Labão, ele é alimentado por essa experiência marcante que aconteceu em Betel em sua vida. Daí, irmãos, abre um parêntese, a necessidade de buscarmos experiências com Deus. A igreja, ela precisa ser um lugar muito além, aonde nós vamos receber uma boa palestra. A igreja precisa ser um lugar aonde nós conseguimos ser marcados pelo Espírito Santo de Deus. Seja através de um culto, seja através de um momento de oração, de um evento em algum lugar realizado pela igreja, uma vigília, um estudo bíblico, uma mensagem no culto de domingo, porque são as experiências com Deus que vai fazer com que nós permaneçamos em sua presença, em sua casa. Alguém que conhece a Deus não desiste diante de qualquer vento de dificuldade. E olha que Jacó passou dificuldade.
A viagem foi difícil, a chegada foi difícil, conseguir casar com a pessoa certa foi difícil, servir ao tio foi difícil, trabalhar como escravo foi difícil, quando começou a enriquecer, administrar foi difícil, sair das terras de Labão foi difícil, reencontrar com seu irmão foi difícil, até o Jaboque, nesse intervalo de tempo, onde acontecem as duas experiências, são anos sustentado e marcado pela experiência em Betel. Então, é extremamente importante que o cristão tenha experiências com Deus. E nós temos a presença do Espírito Santo no meio da igreja. E é o Espírito Santo que nos dá a marca da promessa. Nós precisamos gemer e chorar para uma igreja que, ao invés de ser empreendedora, comece a buscar pelo Espírito Santo de Deus e seus dons. Nós precisamos gemer para uma igreja que é batizada com o Espírito Santo de Deus, que ora em línguas, que vive experiências com Deus, que desfruta de milagres com o Senhor. Nós precisamos orar para que essa igreja, para que nós possamos conseguir ser essa igreja. Então nós temos que gemer diante de Deus, para que as experiências voltem a fazer parte de nós. Para que nós não possamos ficar apenas exaltando a homens ou a instituições, mas para que o Espírito Santo de Deus alcance a vida da nossa igreja. Porque se não tivermos experiências com Deus, nós não suportaremos o dia mau. Nós estamos, irmãos, ainda em um início de ano. Alguns dias atrás, ministrando aqui aos irmãos, eu disse que, tendo a oportunidade de estar aqui pregando para os irmãos, gostaria de trazer palavras relacionadas a esse próximo ano de 2024 para nós, né? Quando a gente começa um novo ano, é sempre uma oportunidade de replanejar algumas coisas. Virada de ano é sempre um momento de análise, onde nós colocamos na balança aquilo que nós fizemos de errado, onde erramos, as decisões que não deveríamos ter tomado, para tentar fazer de maneira certa. É muito comum no começo do ano a gente estabelecer metas, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou juntar esse dinheiro, esse ano eu vou fazer aquela viagem, esse ano eu vou me matricular naquele curso, esse ano eu vou conseguir aquela porta de emprego, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou dar um jeito na minha vida, né? Então é comum. Entre os propósitos que nós fazemos no começo de ano, é muito importante também organizarmos propósitos com Deus. E eu quero chamar, depois de te dar todas essas informações e a respeito do texto, eu quero chamar a atenção, que eu disse que em primeiro lugar é o local, Betel, né? Eu quero te chamar a atenção para a segunda observação desse texto, que é o voto. Né? O voto que aconteceu em Betel. Jacó está em uma fuga, indo em direção às terras de Labão, e ele vai fazer, no meio desse encontro com Deus, um voto diante daquilo que o aguardava. Nós não podemos deixar de fora da nossa virada de ano as nossas metas com Deus. A cada tempo que passa, a cada ano a mais que a igreja vai vivendo, cada vez mais nós vamos nos importando com aquilo que é material, e cada vez menos nós vamos nos importando com aquilo que é espiritual. A proximidade da vinda de Jesus está fazendo com que nós deixemos as coisas de Deus em segundo plano. Então a gente faz plano de emagrecer, de casar, de ganhar dinheiro, de trocar de emprego, de várias coisas, mas não fazemos planos relacionados a Deus, não fazemos planos para com o Senhor. E eu queria chamar a sua atenção para que nesse ano de 2024 nós pudéssemos também fazer planos relacionados a Deus. E há várias coisas que nós podemos fazer relacionadas a Deus, que talvez eu nem precise te falar.
Eu vou dar uma pincelada aqui só para te lembrar. Talvez em 2023 você orou pouco. Ore mais em 2024. Faça propósitos de orações para 2024. Talvez orações pela madrugada. Marque um horário para acordar mais cedo. Ore a Deus. Como que nós estamos precisando, irmãos, voltar à oração, a dobrar os nossos joelhos no chão. Nós temos tempo para tantas coisas. Gostamos de uma boa série, de um bom filme. Gostamos de sair, de passear. Passamos horas na frente do Instagram, assistindo os shorts do YouTube, ou os reels do Instagram, ou os stories do Facebook. Temos tanto tempo para tantas coisas, e muitas vezes não temos o tempo necessário a ser dedicado com os nossos joelhos no chão em oração. Então talvez em 2023 você orou pouco. Então ore mais em 2024. Ainda dá tempo, por exemplo, de você começar uma leitura bíblica, que não seja apenas um projeto de emagrecimento em 2024, mas que seja o ano que você vai ler a Bíblia. Algo tão simples, algo que precisava ser cotidiano entre nós. Nós somos defendidos, a nossa fé é defendida pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Então talvez em 2023 você não leu a Bíblia. Leia a Bíblia em 2024. Em 2024 esteja mais na igreja. Talvez você ficou muito distante em 2023, ausente. Eu não me esqueço da pregação aqui do pastor Judson, né? A quinta-feira que esteve conosco aqui, pregou sobre Tomé, o discípulo ausente. Que palavra! Talvez nós estivemos ausentes em 2023, reclamamos de tantas coisas de Deus, reclamamos a falta que o Espírito Santo nos faz, quando na verdade a ausência é nossa. Talvez em 2023 você não participou de um projeto Dorcas, de um encontro no sítio, de uma vigília na igreja, de um culto de oração. Esteja presente. Venha para a igreja dizer para Deus assim: Pai, eu estou aqui. São ações que nós podemos colocar no nosso propósito. Uma das mais importantes, eu não posso deixar de pincelá-la: o pecado. Faça um propósito em 2024 de pecar menos. Irmãos, as coisas estão ficando tão naturais entre nós, não poderia. O mundanismo, o amor ao secular, o nos igualar ao mundo, isso não pode ser aceito no nosso meio. Peque menos, erre menos contra Deus, faça um propósito de vida em santidade. Irmãos, nós não fomos chamados para ser iguais, não, foi chamado para ser diferente. Não me importa se pode beber ou não pode beber. O mundo bebe, eu não bebo, porque Jesus me chamou para ser diferente. O mundo vai, eu não vou. Todo mundo faz, eu não faço. Nós precisamos ser a geração do Noé. Todo mundo corrompeu, um companheiro no mundo inteiro não se corrompeu, e ele foi escolhido por isso, por essa característica. Nós não podemos normalizar o que Jesus anormalizou. Nós não somos chamados, irmãos, para ser iguais e apaziguar, para tudo ficar bonitinho, não. A igreja foi chamada para fazer o que Jesus fez: trazer guerra e confusão. Perguntaram para Jesus, ele falou: eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. Nesse sentido, de pregar, não é briga, é pregar contra o sistema. Então, faça um propósito em 2024 de pecar menos, de agradar mais a Deus. E entre tantos propósitos que nós podemos fazer para 2024 hoje, eu quero ressaltar o propósito de Betel, não é? O do voto.
pode ficar tranquilo, eu não vou me apegar à última palavra do capítulo, porque talvez isso te assuste. Mas eu preciso fazer você se lembrar do que é um voto. E o voto, ele é algo muito interessante, que nos últimos anos nós complicamos. A igreja, anteriormente, era uma igreja de 20 anos atrás, era uma igreja onde o voto era mais ensinado. Veio esses movimentos que passam, né? Igreja em células, G12, encontro com Deus. Estamos vivendo mais uma onda chamada church. Daqui a pouco passa, irmãos. A gente tem que permanecer na pregação dos apóstolos, porque ondas daqui a pouco passam. É só mais ondas que eu citei, chegaram sobre a vida da igreja. O voto foi muito vulgarizado, porque começou votos de tolo. Eu não questiono quem fez e até acho que Deus abençoou os exemplos que eu vou citar aqui. A gente viu muito voto assim, os irmãos que são mais velhos de fé aí vão se lembrar. Pastor vestindo roupa de pano de saco para pregar. Belo Horizonte isso foi febre. Chegava na igreja, naquela época ainda se era acostumado a ver o pastor de terno, né? Eu, graças a Deus aí, por causa do aquecimento global, a gente parou de usar gravata. Isso é uma benção. Quando eu era pastor em Bom Despacho, o pastor não aceitava, eu trabalhava com outro pastor lá, o pessoal não aceitava você pregar sem gravata. Naquela época eu pesava metade do que eu peso hoje, então a gravata servia. Hoje é difícil achar uma camisa que fecha aqui no pescoço, aí não dá para pôr aquele trem enforcando a gente, e fica engessado com aquele negócio, né? Então graças a Deus está fazendo muito calor e todo mundo foi parando de usar gravata, né? Até porque isso é algo imposto por americanos quando chegaram no Brasil, não é algo do Brasil mesmo. Então assim, todo mundo acostumado a chegar e ver o pastor de terno e gravata na igreja. Chegava na igreja, o pastor estava de roupa de pano de saco. E aí o negócio virou voto de tolo, porque começou a aparecer umas roupas de pano de saco chique. O pastor levava o pano de saco na costureira e a costureira fazia uns cortes diferentes, colocava uns detalhes. Chegou uma hora que nem dava para perceber que o paletó era de pano de saco, parecia que era um tecido bacana, né? Então virou voto de tolo por causa disso. Uns rapavam a cabeça, outros deixavam a barba crescer, e aí você vê aquele monte de pastor parecendo Osama Bin Laden. Outros subiam no púlpito só descalço. Acredito que quem fez com o coração, Deus abençoou. Mas, porém, no entanto, isso acabou vulgarizando muito. E hoje a gente não vê mais ninguém fazendo um voto a Deus. Às vezes pecamos por pensar de maneira equivocada. Por pensar assim, a Bíblia diz que é melhor que eu não faça um voto do que fazer um voto que eu não possa cumprir. Aí o que nós fazemos? Colocamos o voto em segundo plano e estamos na igreja há 10 anos sem fazer um voto com Deus, sem oferecer a Deus nada. Aí está errado, porque o voto na Bíblia, ele está no mesmo pé de igualdade que o jejum, que a oração, que o louvor, que o sacrifício. Então eu preciso entender que se a Bíblia fala de voto nesse mesmo pé de igualdade, assim como eu pratico as demais coisas, eu tenho que praticar o voto com Deus também, vez por outra. Então eu quero passar aqui nessa noite um segredo para 2024 para você. Faça um voto com Deus. Olha a fala de Jacó: se eu for e o Senhor estiver comigo e me der comida para comer, roupas para vestir e cuidar de mim, quando eu e fazer eu voltar a esta terra, Ele será o meu Deus e eu certamente o darei o dízimo de tudo. Após essa experiência, Jacó faz um voto. Um voto não é uma barganha. O voto não é uma troca.
O voto é um compromisso. Deus não precisa do seu sacrifício, porque é graça. Ele, meu irmão, é quem interveio na história. Ninguém tinha chamado o Senhor para entrar nessa situação, mas por graça Ele interveio. Ele não precisava. Deus não precisa do nosso sacrifício. Não tem nada que você tenha em suas mãos para oferecer a Deus que seja uma novidade para Ele. O que você vai dar a Deus? Ah, já sei, vou dar para Deus dinheiro, igual Jacó falou, vou te dar o dízimo. Ele é dono do ouro e da prata, não precisa do seu dinheiro. Ah, vou dar para Deus uma casa. A Bíblia fala que Ele é o construtor, o arquiteto do universo. O que é a sua casa? Qual ponto desse universo não tem o dedo de Deus, se foi Ele quem criou tudo? Não tem nada que nós podemos dar a Deus que seja novo para Ele. Porém, é claro que Deus espera algumas coisas de nós, né? Eu gosto muito de um pastor que chama João Ribe Palharim. Não sei se você já ouviu. Há um tempo atrás, hoje ele é pastor de uma grande igreja, ele é famoso no Brasil inteiro. E ele começou o seu ministério com ilustrações para pregação. Então sempre que a gente queria uma ilustração para pregação, a gente lia João Ribe Palharim, né? Um pastor que veio de fora para o Brasil. Aí tem um livro de ilustrações de João Ribe Palharim, e ele conta uma ilustração que é a seguinte: certa vez Deus virou para o anjo e falou assim: desce lá na terra e traz para mim algo que toque o meu coração. Aí o anjo saiu com essa difícil missão, e o anjo procurou em todos os cantos do planeta. Ele ia e ele chegava a essa conclusão que nós falamos aqui: já sei, vou levar para Deus uma pedra preciosa. Ah, mas foi Ele que criou. Já sei, vou levar para Deus uma foto desse lugar bonito, dessa paisagem. Ah, mas foi Ele que fez. Vou mostrar para Deus a beleza do universo, mas Ele já conhece. Vou mostrar para Deus a curiosidade da ciência, Ele é conhecedor de tudo. Vou levar para Deus esse presente, Ele já tem tudo. E o anjo começou a ficar, isso é uma ilustração, né? O anjo começou a ficar sem opções. O que eu vou voltar para o céu e levar para Deus que toque o coração? E aí de repente ele viu uma pessoa ajoelhada, orando. Enquanto essa pessoa orava de joelhos, ela chorava. Aí o anjo vai lá, pega uma lágrima e leva para tocar o coração de Deus. Nós aprendemos com o salmista Davi no Salmo 51 que Deus espera de nós um coração quebrantado e contrito, não é? Então, embora não tenha nada que nós temos para barganhar com Deus, Deus espera de nós um coração quebrantado, contrito. No nosso voto não é o material que conta que nós vamos dar a Deus. O que conta no compromisso é como está o nosso coração. Então não é a barganha, Deus não precisa. Se Deus não estivesse com Jacó, se Deus não acompanhasse Jacó, e Jacó não cumprisse o voto, não fosse servo de Deus e não desse a Deus o dízimo, nada iria mudar. Então, sobre voto, se Deus não fizer e você também não fazer, não muda nada. Sabe por quê? Deus, sem eu e sem você, Ele continua sendo Deus e o seu lugar não é alterado. Agora eu pergunto para mim e para você: e nós, sem Deus? O nosso lugar é alterado. Então, quando eu vou fazer um jejum, um voto, eu não posso entrar no mérito da barganha por causa disso, porque não tem absolutamente nada que eu venha fazer para Deus que Ele precise, porque Ele não precisa. Só que o voto estabelece para nós um compromisso. Há quanto tempo você não faz um voto com Deus? Talvez você está precisando vender algo, precisando que uma porta de emprego se abra, precisando que uma causa mova na justiça,
precisando que o milagre aconteça para 2024, está aí o exemplo do Jacó. Fale para Deus: Deus, me ajuda com isso, e eu te dou isso, ou eu faço isso. Você vai ver como que as portas de Deus se abrirão sobre a sua vida. Nós precisamos voltar a fazer voto, porque o voto, ele é bom, ele é um exercício bom. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos apenas receber de Deus, e nunca queremos dar nada para Ele por causa do equívoco do pensamento. Já que não tem nada que eu possa dar a Deus, não vou dar a Ele nada. Não, não é por aí. Ele espera de nós algumas coisas. Nós queremos só receber, e o voto me ensina a retribuir. O voto de Jacó não é um pagamento por aquilo que Deus fez. O voto de Jacó é uma gratidão. Seja comigo e eu te dou isso. É gratidão, não é pagamento, porque não há obrigatoriedade em nada. Faça um voto. Coloque diante de Deus, em oração, algo que você almeja para 2024, e faz um voto com Deus. Fala para o Senhor como você vai retribuí-lo, como que você vai agradecê-lo. Eu não estou falando, no exemplo que eu vou citar, de corrupção, né? A gente não pode ser corrupto. Mas quando alguém te beneficia lá no seu local de trabalho, quando um vizinho te ajuda, quando um parente faz alguma coisa, não é comum uma gratidão? Você pensar assim: olha, comprei isso aqui para você, que você me ajudou naquela determinada ocasião. Não é comum? Alguém te ajuda lá no seu local de trabalho, e você chega: nossa, vou pagar um café para você, uma Coca-Cola aqui, ó, porque você me ajudou com isso. Por que que para Deus nós só esperamos e achamos que não temos que fazer nada para Ele? Acho que é por isso que o voto está tão em descrédito na nossa geração. Sabe por quê? Temos dificuldades em fazer para Deus. Dele nós queremos só explorar, queremos só receber. O que Deus tem para mim? O que Deus vai fazer para mim? O que Deus vai trabalhar para mim? E se Ele não fizer, eu ainda fico emburrado. Não! Faça um voto. Faça um voto com Deus. Para de pecar até a porta abrir. Para de pecar até o milagre acontecer. Mantém vida santa com Deus até as coisas surgirem para você. Faça em 2024 um compromisso com o Senhor. Certamente você já ouviu sobre Jacó. Você já leu sobre Jacó. Pensa aí agora, depois do voto, como que Deus foi fiel a Jacó em tudo que ele fez. Sabe por quê? Porque foi feito um compromisso lá em Betel. Irmãos, o que acontece na vida de Jacó é milagre. Depois de trabalhar de graça e conseguir casar com a mulher errada, Jacó ainda queria casar com a mulher certa. E Jacó é homem, porque mesmo Labão tendo entregado a filha mais velha, ele poderia repudiá-la e trabalhar pela outra. Ele assumiu o compromisso. Ele não deixou aquela mulher na amargura. E é essa mulher que vai dar a ele filhos. E ele a amava. A prova disso é o final de sua vida. Tá? O final de sua vida, ele prova o amor que ele tinha por Lia também, não só por Raquel. Quando o Jacó vai trabalhar no segundo tempo de 7 anos, que ele agora não vai trabalhar como escravo, mas ele vai ganhar, ele faz um combinado com o sogro assim: a partir de hoje, as vacas brancas são suas, as malhadas são minhas. Tem um compromisso em Betel. Sabe o que Deus faz? As vacas começam a nascer só malhada. Só nascia vaca branca. Depois do acordo com Labão, as vacas começam a nascer malhada.
e vai enchendo o rebanho de Jacó. O Labão vê aquilo e fala assim: não, está errado, vamos trocar. As vacas malhadas agora é minha, as brancas é sua. Para de nascer vaca malhada e começa a nascer vaca branca. O Labão plantava, não prosperava. O Jacó plantava no deserto, a colheita era grande. Não era Deus brincando com Labão, irmãos. Era Deus cumprindo o acordo de Betel. Porque quando nós fazemos um voto, não é só nosso para com Deus, é Deus para conosco. Por isso que o voto é interessante. Em alguns momentos no voto, Deus vai te testar. Ele testou Jacó por 7 anos, trabalhando de graça, ainda recebeu o pagamento errado, né? Que era para receber a filha, recebeu a outra, né? Deus testou. Em alguns momentos do voto, Deus vai nos testar, mas Ele não vai fugir ao seu compromisso. Quando Jacó sai da casa de Labão, a fortuna de Jacó é superior à do seu tio. Quase que há uma guerra. Labão não faz guerra porque ele tem menos escravos. E aí Deus tem que intervir na situação e ele deixa Jacó embora. Com muito custo ele deixa Jacó embora. Mas a fortuna de Jacó era maior que a do seu tio em pouquíssimo tempo. Sabe por quê? Porque tinha um compromisso em Betel. Quer um 2024 abençoado? Fica aí uma dica. Faça um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar com isso esse ano, eu vou fazer isso. É por isso, irmãos, que a decisão chama a atenção de Deus. Jacó serviu a Deus num período onde nada lhe era exigido. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta na internet, e a pessoa perguntou justamente sobre Jacó ter usado o nome de Deus em vão, em uma determinada ocasião. O pastor que respondeu não lembrou, mas na hora que eu vi a pergunta eu lembrei. E o que o Jacó fez na pergunta do rapaz lá não foi pecado, sabe por quê? Porque não tinha 10 mandamentos. Não tinha a expressão, não useis o nome do Senhor seu Deus em vão. Não tinha lei. Sabe o que é uma pessoa servir a Deus sem lei? Aí você vai entender por que a decisão de Jacó chamou a atenção de Deus. Jacó não tinha princípios como amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele fala assim: seja comigo, e o Senhor será o meu Deus. Após a lei, amar a Deus sobre todas as coisas é fácil. Tem um mandamento, está sendo exigido. Esses homens alcançaram uma espiritualidade muito maior do que a nossa, sabe por quê? Fizeram para Deus sem exigência alguma. Ninguém pediu para Jacó dízimo. Ninguém falou com Jacó em dízimo, em dar a Deus do dinheiro que ele recebesse. Não tinha lei. Nós estamos muito antes de Moisés. Não tinha mandamentos, não tinha absolutamente nada. Haviam apenas diálogos entre Deus e esses homens chamados de patriarcas. E as exigências não são legais. E aí eu digo que esses homens alcançaram uma espiritualidade maior do que a nossa, porque mesmo sem ser exigido deles, eles fizeram. Para mim, para você é muito fácil. Nos é exigido, nós temos Bíblia. Algo é exigido de nós e nós temos que cumprir. Nada era exigido de Jacó e ele cumpriu. Se não tivesse leis, vou te mostrar onde está o problema. Se não houvesse mandamentos, se nada fosse te exigido, como você serviria a Deus? Ah, pastor, se nada fosse me exigido, eu ia encher a cara, ia fumar maconha, ia viver na prostituição, o pau ia quebrar, porque nada ia ser exigido. Aí que está o erro. O que Deus espera de nós é que nós o sirvamos
sem que nada seja nos exigido. Essa é a espiritualidade. Esse é o temor de Deus. É quando eu não faço pelo mandamento, é quando eu faço pelo que me é natural. A experiência de Jacó fez algo para ele ser natural. Vai comigo, e se eu voltar, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu te dou o dízimo. Faz um voto, irmãos. Vote a Deus, não porque te é exigido isso. Faça um compromisso com o Senhor, não porque há exigências, há a ritualidade dentro da igreja, a religião dentro da igreja. O problema dessas coisas dentro da igreja é justamente as obrigações, quando eu faço algo apenas por obrigação. E Deus está querendo de nós algo não de obrigação, Deus está querendo algo nosso do coração, algo que parta do seu coração para o coração de Deus. Está aí a dica para 2024. Faça um voto do seu coração para o coração de Deus com algo que você está buscando. Você vai ver milagre, você vai ver bênção, você vai ver o cuidado, você vai ver vaca nascer malhada quando era para ser branca, você vai ver milho no deserto, você vai ver florescer o seu plantio sem chuva. Não vai chover e aquilo que você plantou vai brotar. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos um compromisso sincero com Deus, Ele tem compromisso conosco. Mas se lembre das dicas: não é barganha, não é troca, tem que ser algo muito espontâneo, do coração. Esteja, Deus, eu vou estar aos domingos na igreja para que o Senhor melhore a minha comunhão com o Senhor. Cumpra isso. Venha debaixo de chuva, calça a cara e pede carona, vem de bicicleta e cumpre aquilo que você estabeleceu. Senhor, eu vou acordar toda quarta-feira 3 horas da manhã. Ligue 3 celulares para despertar naquele horário. Mas não fuja ao seu propósito. Deus, eu vou ler a Bíblia esse ano. Atrasou, separa um dia, coloca os capítulos em dia lá. Mas não fuja ao seu propósito, porque da mesma forma que você se esforçar para cumprir o seu propósito com Deus, Ele vai se esforçar para te abençoar. Vote ao Senhor. A igreja precisa voltar a fazer compromissos com Deus. Não compromissos de via de mão única, mas compromissos de via de mão dupla. Se lembre que não é só Deus com você. Tem coisas que nós podemos dar para Deus. Deus quer a nossa santidade, Deus quer a nossa vida santa, Deus quer o nosso coração quebrantado, Deus quer o nosso coração compungido, Deus quer a sua adoração, Deus quer o seu culto, Deus quer a sua vida, Deus quer você no altar. Existem coisas em nós que chamam a atenção de Deus. Então vote ao Senhor, vote a Deus, em nome de Jesus. Quem sabe você ainda não tem um propósito, quem sabe você ainda não está pensando em algo, e talvez hoje, 21 de janeiro, já se passaram 21 dias desse novo ano, você ainda não sabia como apresentar isso ao Senhor. Hoje a dica te foi dada. Talvez não aqui no culto, talvez em casa, você vai chegar, vai dobrar os seus joelhos e vai falar para Deus, mesmo que seja algo óbvio: Senhor, eu não faço esse pecado mais, para que o Senhor me abençoe e cumpra isso, para que o seu ano de 2024 seja abençoado. Talvez você arrastou a sua fé em 2023, está na hora de se levantar, meu irmão, está na hora de crer, está na hora de presenciar, está na hora de sentir Deus, está na hora de ver Deus agindo. Não deixe os propósitos com o Senhor fora desse início de ano. Deus precisa estar nos nossos planos. A igreja, o reino dos céus precisam fazer parte do nosso planejamento. Não dá para pensar só na academia, não dá para pensar só na finança, não dá para pensar só no empreendedorismo. Nós precisamos pensar também
na nossa vida com Deus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Não sei se essa é a oportunidade para você fazer aí o seu compromisso com Deus, o seu voto ao Senhor. Mas apresente sua vida a Deus nesse momento. Coloque aí sua causa diante de Deus. Coloque aí o seu coração diante do Senhor. Apresente a Deus aquilo que talvez tenha sido a sua luta, a sua batalha. E creia, meu irmão. Creia que Ele está aqui nessa noite. Creia que Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Creia que Ele está aqui para atender a sua oração, para receber o seu louvor. Creia que Ele está aqui para te abençoar nessa noite de domingo. Talvez, como disse, talvez você começou esse ano aí e ainda não sabia como apresentar a Deus algumas coisas. Mas a dica nos foi dada nessa noite. Faça um voto. Talvez você não sente o Espírito Santo há muito tempo. Faça um voto para Deus te encher, um voto de santidade, um voto de compromisso com Ele, com a palavra dEle, em nome de Jesus. Antes da minha oração, o Senhor quer ouvir a sua oração. Eu preciso fazer os meus compromissos, particulares, do Tiago, com Deus. Então não basta só com que eu ore por você. Existem algumas orações que é você que tem que fazer. Apresente o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Faça uma oração apresentando a Ele aquilo que você precisa. Faça um voto com Deus nessa noite, meu irmão, porque Ele está aqui pronto para te ouvir. Ele está aqui pronto para receber o seu clamor, em nome de Jesus. Aleluia. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, enche o meu ser. Ó Espírito, ó Espírito, ó
Ouve a nossa oração nessa noite, Senhor. Atende o nosso clamor. Atende a oração do seu povo que clama. Recebe, Senhor, esse propósito. Recebe, Senhor, este voto que está sendo feito ao Senhor nesta hora. Esse voto de compromisso, de aliança. Esse voto, Deus, de coração, que está sendo apresentado de coração para o coração do Senhor. Para que a sua presença esteja conosco, nos guardando nesse ano de 2024, nos abençoando nesse ano de 2024, ó Deus, em nome de Jesus. Que a mesma graça que alcançou a Jacó possa nos alcançar aqui nessa noite. Que o Senhor venha intervir sobre a nossa história, venha marcar, Pai, a nossa vida, como o Senhor marcou a vida de Jacó em Betel, e que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, ter aliança, ter compromisso, ter propósito com o Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos aqui nessa noite, Pai. Ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, nos faz, Senhor, pessoas melhores nesse ano de 2024. É o que nós pedimos, ó Pai, o que nós clamamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que esse seja o nosso voto, aleluia. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o seu espírito. Não retires de nós o seu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, não, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Oh, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, não, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Oh, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem
homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aplauda ele, meu irmão, porque ele é digno. Glória a Deus. Pode se assentar, amém? São rápidos os nossos avisos, né? Já estamos caminhando aí para o final, em nome de Jesus, amém? Quero só lembrar os irmãos, né? Nesse mês de janeiro, nós não temos a nossa escola de profetas, vamos retornar em fevereiro. Eu já estou separando um novo material, né? Me organizando com os irmãos para a gente voltar. A nossa escola de profetas é um culto de estudo bíblico, né? Onde a gente faz só o estudo mesmo. Nessa escola de profetas, tendenciamos mais esse estudo aí à teologia, né? A matérias da teologia, e estamos aí já há um ano vendo aí essas matérias, e em fevereiro a gente retorna em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, né, nós temos culto de quinta, na quinta-feira às 19h30, venha participar, aproveite que o intervalo da semana aí está grande, né? Porque em fevereiro a gente volta com a escola de profetas, e não falte ao culto de quinta-feira, venha participar, é um culto oficial da igreja também, então é extremamente importante que você esteja aqui, para receber uma palavra de Deus, para orar ao Senhor, para buscar Deus na quinta-feira, em nome de Jesus, amém? No domingo nós temos escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã, começamos um comentário de Atos 2, 42 ao 47, no último domingo, até a gente definir um material para a gente poder estar usando a escola dominical. Eu comecei esse comentário hoje pela manhã, semana que vem a gente continua, vem participar também da EBD, uma oportunidade que a gente tem de estar juntos, tirar dúvida, fazer perguntas quando houver, né, compartilhar da palavra de Deus. Então venha participar também da escola bíblica dominical, amém? E o nosso culto de louvor e adoração às 18 horas, que é esse que nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém? Ontem tivemos aqui na igreja um cine pipoca, né? Com os teens, cine teens, assistiram o filme I Believe. O meu inglês está top, tá vendo? Eu acredito, né? O filme é muito bom, já vi o filme antes, muito bom, os meninos tiveram um momento bom, agradável. Vamos estar orando para que Deus possa nos dar direção aí com os teens, né? E fazer mais vezes, mais trabalhos aí com eles, em nome de Jesus, amém? A Fernanda pede para avisar também que nós vamos fazer mais camisas, tanto dos teens quanto dos kids e do projeto Dorcas. Para as pessoas que vão querer encomendar a camisa, é necessário que você olhe o tamanho, e os modelos de tamanho estão na mesa ali atrás. Então você pode pegar lá, você que vai pedir a camisa, para pedir o tamanho certinho, porque cada confecção produz um tamanho diferente, tá? O G da confecção X é diferente do G da confecção Y. Talvez você tenha uma camisa e fale assim, essa aqui é G, mas o G do outro é menor, o G do outro é maior, aí fica desproporcional. Então o ideal é que você experimente, ou no seu filho, ou se você vai pedir, as camisas estão lá atrás, só para você ver o tamanho e fazer o pedido do tamanho certinho, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Coloque a sua mão aí no seu coração, agradeça ao Senhor por estar aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Deus, muito obrigado por esse culto, por esse tempo na sua presença, que tenha sido um tempo de qualidade, que tenha sido um tempo onde a nossa espiritualidade foi fortalecida, foi renovada, que a tua palavra possa trabalhar em nosso coração durante essa semana ainda, que o Senhor nos desperte ao voto, ao compromisso com o Senhor dia após dia. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração,
recebe o nosso culto ao Senhor aqui nessa noite. Nós entregamos a nossa vida em suas mãos. Pedimos, ó Pai, que a nossa semana seja abençoada, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de milagres sobre as nossas vidas. Abençoe cada família aqui representada, nos abençoe, ó Pai, que em tudo nós possamos ver a Tua mão, cuidando de nós, como cuidou de Jacó ao longo daqueles anos em terra estranha. Que o Senhor possa cuidar de nós no decorrer dessa semana. Nos dê, Pai, uma semana vitoriosa e abençoada, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele uma semana abençoada.